Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidos, porque tenemos gente de Brasil también. Bienvenidos a este evento en esta mañana del capítulo Montevideo de ISACA, de Montevideo Chapter. En este evento que va a ser, creo que va a ser muy interesante porque tenemos público justamente muy interesado en lo que es el tema de lo que son las auditorías, gente que quizá en algún caso ya posee alguna de las certificaciones habilitantes para este Advanced, y nos va a acompañar Gustavo Perry Galegali en esta presentación, pero antes de comenzar, quisiera comentar algunos temas que pueden ser de su interés respecto a lo que es los eventos del capítulo y las actividades que tenemos por delante. Ustedes saben que a nivel del capítulo Montevideo, estas son momentos, instancias importantes, justamente porque estamos en la previa de uno de los eventos más importantes que tenemos en el capítulo, que es el Congreso SIGGRAPH, que va precisamente ya por la 17ª edición consecutiva, y bueno, y en realidad estamos ya en proceso de inscripciones. Afortunadamente muchos de ustedes o varios de ustedes participaron de una promoción de Early Bird que la verdad que en cierta forma superó un poco nuestras expectativas. Así que ya vamos a tener un público interesante, pero ni que hablar que están todos invitados a este evento que organizamos ya hace 17 años. Había empezado en forma presencial, después la pandemia lo hizo virtual, pero hoy por hoy es híbrido, y entonces nos permite tener la participación de speakers de distintos países de Latinoamérica, no solamente de Uruguay. Y entonces eso hace que en una de las jornadas, la jornada presencial, sí tengamos una instancia un poco más de contacto entre quienes estamos presentes aquí en el capítulo, como justamente para fomentar el networking, pero esa instancia también es híbrida. Entonces en realidad durante toda la semana se pueden estar conectando y participando. Han pasado grandes speakers dentro de lo que es nuestra región de LATAM en el Congreso de SIGGRAPH en ediciones anteriores. Ha estado Arnulfo, ha estado Pierina, ha estado Alex, y bueno, un montón de gente de Latinoamérica, Gabriela. Esta vez estamos todavía armando la grilla con los speakers, así que muy pronto van a tener información más detallada de las presentaciones que este año vamos a tener. También le sumamos un taller, que esto es una novedad. Nosotros en realidad el congreso lo hacemos habitualmente de lunes a viernes. Por motivos logísticos quedó de lunes a jueves, pero no queríamos romper la promesa de lunes a viernes. Entonces en realidad lo que hicimos fue organizar un taller el viernes, que va a ser presencial en las oficinas del capítulo, que justamente se refiere a esa temática: ransomware, prevención, respuesta y recuperación, más computación forense y pericias judiciales. Nos va a acompañar Martín Pecoy, que es abogado, hizo una presentación hace muy poquito de estos webinars, participó de siglas anterior con mucho éxito, y entendemos que puede ser de mucho interés por parte de ustedes. Ahí están los precios para inscribirse para socios del capítulo: $100, convenios que tengamos nosotros el capítulo con otros 130, y no socios 150. En este caso la posibilidad de participar en este caso es presencial. Y bueno, y por ese motivo los cupos son limitados, por lo cual acá ya lo estamos largando, lo estamos lanzando en este instante, digamos, este curso, este taller. Y bueno, y hoy lo que les decía, hoy vamos a tener a Gustavo Perry Galegali, que nos va a hablar sobre conociendo el AI y los desafíos de auditar la inteligencia artificial. Creo yo que, como les decía, es una presentación de mucho interés. Algo que es importante mencionar, que no lo habíamos mencionado, en este caso nuestro sponsor anual, que es Sister Bank, que nos apoya. Nosotros tenemos sponsors anuales, que ya estamos también en la búsqueda de interesados, de aquellos que estén interesados en sponsorear
el capítulo, en nuestros eventos, esa posibilidad ya está abierta, junto con la posibilidad también de formar parte, de unirse a nosotros en lo que es la organización del SIGRAS con los distintos tipos de sponsorizaciones. Pero en definitiva, la charla de hoy vamos a hablar justamente, o nos va a comentar Gustavo, un poco más desde la interna, desde la cocina, porque estuvo ahí en el armado o participó como voluntario en el armado de las preguntas y un poco de los contenidos, por lo cual vamos a tener información el día de hoy casi que prácticamente que de primera mano de qué se trata esto, de qué implica, y bueno, ahí no sigo yo, sino que va a seguir justamente Gustavo comentándoles o presentándoles estas cosas, para hablar un poquito de él también, que quería hacer también su presentación, y bueno, lo tenemos por ahí. Buen día, Gustavo. Buen día, Vera, buen día a todos. Eh, Primero, me disculpen porque no hablo español muy bien, estoy hablando en mi portuñol acá. Todas las palabras que conozco en español están serenditas. Si tentaría hablar algo en inglés o portugués, si no conseguir. Si tienen cualquier duda, puede colocar en el chat o abrir el micrófono en hablar acá también. Déjeme compartir acá Ah, la sí, te voy a dejar yo de pantalla. compartir. Pronto. ¿Sí? ¿Están viendo? Perfecto. Conociendo el AAIA y los desafíos de la militaria, en un problema muy grande hoy. Pero primero, soy Gustavo Galegale, el chico guapo acá en la foto. Tengo 30 años más o menos de tecnología, la barba blanca acá le entrega todo. Hoy soy el presidente de ISAC acá en San Pablo. Un chico sobre mí. Actúo en tecnología 30 años, principalmente con compliance de tecnología, con auditoría, riesgos, gobernanza, ciberseguridad, toda esta parte que las personas no gustan tanto, pero tengo pasión pero para hablar sobre esto. Tengo una carrera académica, tengo doctor y máster en administración de empresas, acá en Brasil. Entré para pesquisar la mejor manera de hacer la gestión financiera de TI, pero mis dos trabajos de máster y de doctor son totalmente diferentes. Falei sobre gamification en mi máster y sobre plataformas digitales e inteligencia artificial en mi doctor también. Como muchos de vosotros, tengo una serie de siglas de certificaciones. Soy CISA, CERISC, CEDIPSI, ACADESACA, soy PMP también. Tengo COBRE Foundation y otras también. Y soy AIA. Fui de los creadores de AIA. Fui convidado por ISACA Global, pelo HQ, to go to Chicago, para criar la certificación. Começamos del zero. Começamos, e vou apresentar para você todos os passos acá também. Fue la primera vez que participé de la creación de una certificación. Eh, no es un trabajo muy fácil, somos todos voluntarios, somos todos miembros voluntarios acá de ISACA. Y fue una experiencia transformadora, fue muy buena. Eu tenho a minha prática, tenho a Galegali Associados, é a minha empresa de boutique, de consultoria e auditoria aqui em Brasil. Também tenho algumas startups, uma fintech e uma martech, que trabalha com ambas com inteligência artificial, fazendo conexão entre, não sei a palavra em espanhol, financiadores, pessoas que têm dinheiro e pessoas que precisam de dinheiro para antecipar produtos e invoices. En la Martech temos toda a produção e gestão das mídias sociais de pequenas e médias empresas usando uma esteira de inteligência artificial. São produtos novos, são produtos já testados, que funcionam, então consigo falar sobre as duas perspectivas também. Sou membro da Câmara de Comércio Brasil-Minnesota, que não conhecia câmaras estaduais, Brasil e Minnesota, pero tenho para todos os estados estadunidenses. E acá em São Paulo também sou ensinante, coordeno um MBA em FIAP, um MBA de Gestão de TI. Sou professor também em Coimbra Business School, passando o conteúdo de privacidade, de engenharia de privacidade. Um chico sobre Isaac. Isaac todos conhecem Isaac. Isaac está no mundo todo. Temos quase 200.000 membros, mas acá em América do Sul somos só 3% de Isaac.
Temos que ter mais membros também acá. Em Brasil, temos quatro capítulos acá em Brasil. Temos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. São Paulo é mais grande, temos quase 600 membros, 550 membros. Alguns membros certificados em CISA com 125 e só dois membros certificados em EIA e eu sou um dos dois. Acá em São Paulo tentamos fazer eventos, como o colega acá em Montevideo, eventos, fazemos happy hours também, tentamos criar uma comunidade para que todos possam cambiar e trocar informações. La nuestra profesión no es algo tan común que se conecte con cualquier persona, então conocer pessoas que hablan la misma linguagem, têm os mesmos problemas, é sempre bueno. Todos estão convidados também a participar de nossos eventos online. São em português, entendo que tenho uma chica dificuldade de compreensão, mas todos são abertos e todos são invitados também. Eh, Sobre Isaaca temos um grande portfólio de certificações e agora as três mais novas de EAIA para auditoria de inteligência artificial, temos EAISN para segurança de inteligência artificial e a mais nova EAIR for Risk in Inteligência Artificial. La categoría AA or Advanced in Something in AI, AAI, la nueva clase de certificaciones de ISACA. Todas son certificaciones especializadas. Significa que precisa ter una certificación anterior para poder trabajar con ella, para poder se candidatar a fazer a certificación. Iré hablar un poco más sobre eso también acá. Isaac aborda muitos domínios de conhecimento e hoje vamos falar especificamente sobre auditoria de tecnologia. Em Isaac, dentro da auditoria de tecnologia, temos não só as certificações, mas temos o CISA, temos o Cyber Security Audit, temos IT Fundamentals e temos AIA também. E muito mais conteúdo acá. Especificamente sobre AIA, teremos outros slides em breve para falar sobre ele. São cobertos três domínios: AI Governance and Risk, AI Operations, e ferramentas e técnicas para auditoria. Estou cambiando a linguagem um pouco. É uma certificação pós-CISA, ele falar também que é pós-CIA de IIA, e outras certificações também que foram escolhidas por nós como certificações de auditoria suficientes que te permitem solo comprovar o conhecimento de auditoria de IA, não de auditoria como um todo. E como José Vera ha dito, participei da criação da certificação. Creo que un poquito sobre cómo funciona Isaac acá dentro, por detrás de las puertas, nuestro back office. This is my own experience, mi experiencia personal sobre cómo comenzó todo. Todo se comenzó con una invitación, con un convite, un e-mail, una oportunidad de voluntariado que estaba disponible en Engage. En la época se llamaba CISA AI PET-F, Practice Analysis Task Force. Não se chamava AAIA, era um conteúdo novo, estavam criando algo, não sabia como ia se chamar a certificação, não sabia o que iria acontecer. Pelo el grupo que fiz parte, era eu mais 8 ou 9 pessoas, 9 colegas. Temos um grupo em WhatsApp para todos manter em contato ainda. O grupo se atualiza todo ano. Criamos o Job Practice Study, todas as competências necessárias para um auditor auditar IA, para que verificamos quando um auditor irá fazer isso. Criamos o ECO, de Exam Content Outline, ou seja, todas as categorias e as informações necessárias para conter em el documento. Foram alguns dias que ficamos em Chicago, na HQ de Isaac, trabalhando na sala sobre este conteúdo com pessoas de Isaac, com pessoas de Prometric, com as pessoas que também criam as certificações. Participei de muitos, mas muitos que chamamos de Standard Setting Studies. Basically, temos que responder ao exame de ponta a ponta. Creio que respondi, criei, não só criar as questões, mas responder as questões para 10 exames diferentes.
Son muchas cuestiones. Nosotros elaboramos las preguntas que van para la prueba y los revisamos todas las preguntas también. Criamos, identificamos o definimos cuáles son más importantes, menos importantes, cuántos candidatos deben acertar, cuál tipo de pregunta, cuál contenido, para entender cómo tenemos personas del mundo todo. Tenemos acá, de Latinoamérica, tenemos personas de África, de Europa, de todo el mundo. Conseguimos ter uma visão global sobre cómo se practica la auditoría de AI en todo el mundo. Esta es una de las partes buenas de ISACA, por ser una asociación global y mundial. El contenido que está acá de facto representa las prácticas en el mundo todo. Revisamos todos los exames, todos los exames, todas las cuestiones antes de hacer the first run, antes de serem aplicadas pela primeira vez. Aprobamos esses requerimentos para recertificação, para certificação, revisamos todas as práticas diversas vezes até chegar na primeira versão que foi publicada. Para participar del PTF foi um trabalho de meses, creio que quase um pouco menos de um ano para conseguir criar a primeira versão. Começamos em 2024, em 2023, 2024. Em 2024. E para participar, teria que ser um CISA, um CPA ou um CIA, que eram certificações já definidas como necessárias para participar, para fazer a EIA. Eu sou CISA, ainda não sou CIA, estou estudando para ter meu CIA também. Estão buscando a representação geográfica, isto é importante. Isto é importante porque todos os membros de ISACA Montevideo acá têm a oportunidade de participar, falando inglês, é claro, de participar de oportunidades globais. Esta é a parte boa de participar de uma associação como esta. Tem que conhecer a auditoria, tem que conhecer a inteligência artificial. I check all the boxes, so I've been auditing my whole life. Eu sou auditor la minha vida inteira. Eu sou o único chico que conheço no mundo que quando cresceria, quando seria grande, queria ser auditor, porque meu papá fazia a mesma coisa. Meu padre é auditor também, e eu de chico queria ser auditor, não sabia que era auditor. Uns querem ser astronauta, advogado, ele queria ser auditor de sistemas especificamente. Portanto, consigo falar bem sobre auditoria. Ela pergunta como foi. Eu deixei um slide em branco acá e a colocar algumas fotos de Isaac, pero não consegui recuperá-las todas acá há muito tempo já. Pero a Isaac tem uma boa estrutura em Chicago, recebemos muito bem, muito bem. Conduzimos o trabalho presencialmente e online também. Então, a cada 3, 2, 3, 4 semanas, fazíamos a reunião para revisar todos os testes, as questões. Estas oportunidades são todas disponíveis pelo portal Engage a los membros. Por exemplo, para criar as questões para o exame de auditoria de AI, havia uma oportunidade em 2024 aberta para todos os membros, que durou todo o ano de 2025. Para revisar o manual de EIA, também uma oportunidade até janeiro de 25, para todos poderem participar como revisores de conta, o manual, o nome, todos estavam disponíveis. Então, hoje acessei o site de Engage em Isaac, estas são as oportunidades disponíveis. Então, fica cá, sou um evangelista, não sei como traduzir, sou um evangelista de Isaac, então recomendo a todos que participem. Temos oportunidades para serem revisores de Chapter Awards, que estão acontecendo, temos oportunidades para o Community Day Team Lead. Personalmente, sou um grande advogado de Isaac e tenho muitas oportunidades, muitas situações de voluntariado que já executei, cerca de 30 oportunidades de voluntariado junto ao HQ. Acá em Capítulo São Paulo, atuo também há mais de 15 anos, sempre atuando com a junta diretiva de alguma maneira. Assim se cria uma certificação. Fizemos os primeiros exames, colocamos no mercado, e o que criamos foi chamado depois de AAIA. The world's first Advanced AI Audit Certification, a primeira certificação de auditoria artificial.
Existem muitas oportunidades para se auditar inteligência artificial. O mercado da inteligência artificial está crescendo a todo dia. Vocês acompanham na mídia. O número que tenho aqui, que é um mercado de 3,6 trilhões de dólares, já está desatualizado. E quando converso com as empresas acá sobre auditoria de IA, todos me olham preocupados, porque estamos com problemas para implantar IA, para fazer AI funcionar. Pero para agora ya se vai auditar, sí. Tenemos que comenzar en el comienzo, en el inicio, para que no tenemos problemas después. Por tanto, la certificación fue creada para que los auditores de tecnología puedan confirmar su conocimiento sobre cómo auditar IA específicamente. Usted puede argumentar conmigo que es la misma cosa, auditar un sistema o un sistema de IA. Pero existem alguns diferenciais, algumas características específicas que tem que verificar. Em um sistema tradicional, não se estuda o modelo de um LLM ou modelo decisório, são maneiras diferentes de fazer isto. Então, o AAIA foi criado não para testar seu conhecimento sobre a auditoria especificamente, pero de auditoria de inteligência artificial. Por isso, você precisa ser um CISA ou um CIA de AIA, ou um CPA, da Certificação Americana de Contabilidade e Accounting, e outras certificações também. Esta lista está sempre sendo revisada para ampliarmos o acesso, porque em la certificação não testamos conhecimentos simples de auditoria. Nos se vão perguntar sobre as técnicas estatísticas de amostragem de dados. Não. Sobre como conduzir uma entrevista. Iremos pesquisar, iremos perguntar especificamente sobre a auditoria de IA. Portanto, se é um CISA, um CIA, um CPA, já tem o conhecimento de auditoria certificado. Desta forma, conseguimos assegurar que o profissional consegue fazer advisory sobre a adoção de IA, consegue utilizar IA para seu conhecimento também, para seu trabalho. São três domínios, um deles foca no uso da inteligência artificial na profissão de auditoria. Os outros dois sobre como auditar IA na ponta. Cobrimos as duas partes acá. O foco do auditor, com a visão de Isaac, com o papel de Isaac, é sempre focar em valor. Assegurar que o valor da tecnologia, o valor da inteligência artificial está sendo bem utilizado e capturado pelo negócio. Rapidamente, são os custos que temos para a certificação, para o exame. Se é membro de Isaac, tem um desconto acá de praticamente da certificação da membresia de Isaac de $150. Tem o curso online, tem o manual de revisão também, o banco de dados de questões, são cerca de 600 questões para teste. Recomendo a todos que forem prestar o exame que estudem. Cada pessoa aprende de um jeito diferente. Eu, particularmente, utilizo muitas das questões para entender como uma questão de Isaac é formulada, qual o conteúdo é cobrado, e uma navegação chica com todos acá, de me errar. Temos em Isaac o portal de Engage. Para todos que são membros de Isaac, conhecem Engage, é nossa rede social. Solo un momento acá. Iré a compartir mi pantalla. ¿Dónde está mi browser acá? Acá. Oh, no. Acá en Engage, usted tiene diversas comunidades. Creo que no estoy consiguiendo hacer el login. Solo un segundo, vamos a ver. Pa, pa, pa. Porque en Engage la comunidad, acá sí, las mías comunidades en Engage, tenemos todos la comunidad de AI Exam Prep. Todos os dias, os administradores da comunidade publicam uma nova questão de teste. Acá, hoje é 25, temos acá de ayer, de 24 de junho. A todo dia se está se preparando para uma prova. A Ranice publicou uma questão
E abaixo dessa questão temos diversas pessoas discutindo, conversando, debatendo, todos que postam suas respostas e seus porquês. Se está se preparando para o exame, recomendo muito esta abordagem, entrar em Engage e estudar usando Engage também. Cambiamos para acá. A prova está disponível em espanhol, não temos a prova em português, tem muitas mais pessoas falando e tomando CISA em espanhol, então já está disponível em espanhol desde julho de ano passado a um ano já que está disponível. Eh, e dentro da oferta de ISACA, a IAA cobre uma certificação avançada, depois de CISA, depois de CCAK, que não se há mais. Eh, E cobrimos como parte desta certificação, acá, três domínios. Entendendo o ciclo de vida de inteligência artificial na empresa, entendendo o ciclo de desenvolvimento de solução artificial, entendendo a hierarquia general. Estes domínios foram convertidos para este formato, para o Job Practice. Hablamos de AI Governance and Risk com 33% de peso, operações de inteligência artificial, o maior domínio que temos acá, e o menor é sobre como utilizar auditoria e inteligência artificial em auditoria de IA. Este acá é os mais chico, pero que para nosotros auditores é o que el maior impacto. Como se usa um chat GPT, como se usa o modelo, como se usa as técnicas de CHAP para explanar o modelo também. O contenido de la certificación sobre cada dominio, tenemos acá que en AI Governance hablamos sobre el modelo, sobre las consideraciones, sobre los requerimientos. Y para cada pregunta que avaliamos como colaboradores de la certificación, verificamos si el job practice está correcto, se é algo que representa de fato um problema do mundo. Todas as provas de ISACA, de certificações, não são só conhecimento, não é algo que pode decorar e fazer. Tem que conseguir trabalhar com isso. Hablamos de risco, gestão de risco de inteligência artificial, hablamos sobre ética, sobre bias, sobre padrões, sobre regulações. Não se aborda nenhuma regulação específica, como ISO 42000 ou nenhuma lei local, pero o espírito da lei, os princípios éticos todos são abordados acá nesse domínio. Para operações, falamos sobre gestão de dados aplicada a IA, sobre privacidade aplicada a IA, sobre cibersegurança aplicada a IA também, sobre todos os tópicos de uma operação tradicional, pero com o flavor, com o sabor de inteligência artificial, sobre incidentes específicos para IA, sobre vulnerabilidades específicas para inteligência artificial. Então, temos todos os processos de operação de tecnologia, pero a pergunta é como isto ocorre de maneira diferente com inteligência artificial. Entendemos que nem sempre as gestões de mudanças, de cambios, são feitas corretamente para o conteúdo de atualização de modelos, para operações de inteligência artificial, e as empresas não têm os procedimentos preparados para isto. E por fim, no domínio 3, falamos sobre como planejar uma auditoria de IA, sobre como testar e usar, sempre usando inteligência artificial, que pode testar ele todo e muitas vezes, como utilizar analytics usando inteligência artificial e como se analisar a salida também. Então, com estes três domínios, entendemos que conseguimos verificar a capacidade de um auditor confirmar uma implementação de IA correta e utilizar IA em seu trabalho também. E aí me pergunta, é difícil, é importante, por que preciso auditar IA? Primeiro, faço uma pergunta antes. Quando falamos sobre auditoria e inteligência artificial, muitas pessoas perguntam sobre os postos de trabalho. Será que IA irá substituir mi trabalho? E a resposta é, talvez. Há um estudo que se chama Will Robots Take My Job? Este é um sítio na internet, podes acessar, coloca qualquer profissão e trabalha principalmente com o risco de automação. Para contadores e auditores, na mesma categoria, temos um risco maior que médio. Temos um risco alto, mas não iminente. Por quê?
As pessoas disseram que 65% entendem, são 7.000 votos, que existem na capacidade de auditoria ser incrementada ou parcialmente substituída pelo uso de inteligência artificial, pelas técnicas, pelas ferramentas, por todo. É, é uma prática que não cresce tanto, mas cresce. Este salário de US$ 80.000 é um padrão estadunidense americano. É cerca de 1 milhão, 1 milhão e meio de auditores e contadores nos Estados Unidos. Entendo que a parte tradicional de auditoria, a parte manual, pode ser aprimorada com inteligência artificial muito facilmente. Pero a parte central, a parte de concepção, ainda precisa do ser humano. O meu entendimento é que iremos utilizar ferramentas de IA para auditar IA também e para auditar o todo, e conseguiremos fazer mais com a equipe um tanto mais chica. E por que isso é importante? Porque o mundo todo está se regulando. O mundo todo tem. Deixa eu aumentar para cá. Especificamente, estamos acá. O mundo todo tem algum tipo de lei dizendo como as empresas, como o governo, como as pessoas devem usar inteligência artificial. Temos dados como el verde, são todas já estão em efeito, e a África está com muitas legislações publicadas, abordando AI generativa, AI como um todo, AI para o governo, para militar. O fato é que este é algo que não irá cambiar para trás. Teremos cada vez mais regulações sobre como utilizar a inteligência artificial. E a primeira, que foi entrada em vigor, a mais famosa, é the EU AI Act, é a regulação europeia sobre inteligência artificial. Tem suas características, é um chico diferente da legislação brasileira e não conheço a legislação de Uruguai, não sei como estão discutindo este assunto regularmente, mas foi a primeira e todos usam ela como uma base para criar suas legislações locais também. O ponto principal é o nível de risco. Para a legislação europeia, existem 4 níveis de risco. O risco mínimo, como utilizar para spam filter, para videojogos, é um risco mínimo. Existe um risco limitado, em que você pode utilizar um chatbot ou um sistema de reconhecimento de emoções humanas. Neste caso, se existe um risco limitado, a pessoa tem que ser informada que está falando com uma IA do outro lado. Particularmente não me gusta muito falar com chatbots, porque entendo o que há por trás. Existe uma base de conhecimento, é mais rápido para eu verificar o conhecimento do que conversar com um arquivo. Pero, para lá, se tiver um sistema que utiliza inteligência artificial como sistema de risco limitado, precisa avisar a pessoa. Temos os sistemas de risco inaceitável. Este acá são proibidos de serem criados, operados, existidos em toda a União Europeia. Irei dizer quais são esses. E temos os sistemas de alto risco, que acá que nós outros auditores de inteligência artificial temos muito mercado, porque todos eles serão altamente regulados, deverão ser auditados e teremos um cadastro, uma lista governamental de todos os sistemas que foram verificados e autorizados. Para o risco inaceitável, temos sistemas que fazem manipulação, técnicas manipulativas. Eu vou dizer que existem muitos e uma grande capacidade para fazer assim. Dada a grande quantidade de informação que a inteligência artificial consegue processar, é possível entender pequenas diferenças e criar uma grande quantidade de caminhos de informações e analisar que podem levar as pessoas a tomar decisões que não são as melhores. É proibido. Cadê ele? Aqui. É proibido fazer isto acá. Reconocimiento de las emociones humanas. Está proibido en locais de trabalho e instituições educacionais. Em las minhas classes, quando eu estou ensinando no MBA, tem um case de Santa Clara University sobre privacidade.
que están monitorando todas las mídias sociales de los chicos, buscando indicios previos de que terá um tiroteio, não sei como se diz acá, um mass shooting na escola. Este é um problema que a inteligência artificial pode ser preventiva, pode ser preditiva. Me recorda o filme de Minority Report, do pre-crime, e na maneira que puedes inferenciar ou prever algo que pode ou não pode acontecer. Pero reconocer emociones en trabajos y en estaciones es prohibido. Es prohibido hacer biometric inference. Usted no puede utilizar atributos sensibles como raza, como credo, como orientación política, como el time de fútbol para tomar nenhuma decisión. No se puede utilizar estas informaciones para prever algo. Em Europa não se pode utilizar social scoring, utilizando inteligência artificial para priorizar uma ou outra pessoa. E isto é algo que em China e outros países é muito comum. E não se pode simplesmente prever o crime baseado em perfil. Isto é proibido utilizar inteligência artificial. Se você está trabalhando em algo assim, saiba que seu sistema não poderá ser vendido em Europa. Mas nos sistemas de alto risco, temos 8 categorias, um, dois, três, temos 9 categorias diferentes acá. Um sistema biométrico que reconhece você utilizando inteligência artificial pode ser vendido, mas deve ser auditado, deve ser verificado. Se vai usar inteligência artificial para educação, ele como educador utilizo algumas vezes, eu sei que é inevitável que os chicos que estão crescendo agora terão conteúdo totalmente gerado por IA, terão provavelmente tutores de IA, professores virtuais que vão ensinar também. Estes sistemas precisam ser avaliados, porque a capacidade de espalhar informação errada ou de algo não interessante é muito grande. O impacto do uso de inteligência artificial é muito grande. É o mesmo para emprego, para avaliar um candidato, para avaliar um currículo. Se utilizar inteligência artificial simplesmente e tomar decisões de contrato ou não contrato, deve auditar o seu sistema. Não pode ter nenhum viés incorreto. Para a justiça, está duplo, que são 8 categorias. Para a justiça, para a lei, para serviços essenciais. Acá não temos esse problema, pero para migrações e controle de fronteiras, todas essas categorias, se eu for utilizar inteligência artificial, deverá auditar seu sistema. Deverá ter uma opinião independente para verificar se não tem vieses desnecessários, se não está produzindo algo danoso. Dessa forma, criei esta figura com 4 categorias de desafios que nós auditores temos para auditar IA. Fiz a mesma em espanhol também, né? Eu sei se eu consegui para comunicar mais fácil acá, mas todo o material está em inglês. Vocês vão receber cópia da slide depois e poderão ver todo este acá. Os maiores desafios que temos acá em la propriedade de IA é o primo que vejo. Tenho acá em minha consultoria diversos clientes. Hoje estamos realizando o trabalho de CTO as a Service de algumas empresas. Uma delas é uma empresa de construção. Fazem obras monumentais com torres de transmissão de energia. São uma empresa muito grande. É uma empresa que tem um dono ainda, um fundador está presente. E diz que todos têm que utilizar inteligência artificial, não importa para quê. Algo estranho. A principal motivo para isto é para reduzir a quantidade de pessoas trabalhando. Ele entende que a inteligência artificial é algo mágico que poderia tirar pessoas do dia a dia. Não sei como a inteligência artificial irá fazer um buraco no solo ou construir um muro, mas existe este desejo de utilizar a inteligência artificial, não importa o que. Um dos maiores problemas que encontro é sobre a propriedade de AI ownership. Eu trouxe alguns pontos aqui, construí um slide para colaborar.
Las empresas no tienen muy claro quién es el responsable por inteligencia artificial. Is the Chief AI Officer, Caio, which is a nombre, is he, él es responsable por todo, por las decisiones, por los riesgos, por los riesgos. Caso una decisión automatizada for tomada, él es responsable. Es el desarrollador, la persona que desarrolló el sistema que es responsable. Es la persona que definió la regra es responsable. El auditor tiene que verificar quién es el propietario, eso tiene que ficar claro, tiene que ser accountable. Ya debe ter ouvido a palavra accountable. Não temos em português uma tradução de uma única palavra para accountable. E digo que se não consegue traduzir bem isso daqui, não consegue entender o sentimento. E brinco que os brasileiros não são accountable porque não temos uma palavra para isto. O mesmo para saudade, que existe em português, pero em inglês não existe. Só os estadunidenses não sentem saudades. Mas o ponto de accountability para a inteligência artificial é algo muito difuso, é algo que não está claro. As empresas estão colocando, implementando, usando Shadow AI algumas vezes, mas não entendem exatamente o que está acontecendo. Não se sabe quem se aprova e quem monitora. Muitas vezes uma pessoa aprova uma licença de Cloud Code para 10, 12 pessoas na empresa, mas não se há monitoramento. Quando há um erro, quando uma decisão incorreta, quando há um dano, quem responde por isso? Como auditores, temos que verificar este problema. Porque o problema não é agora. O problema é quando se há uma exposição de dados, quando se há uma decisão injusta, quando uma decisão que pode atrapalhar a empresa. Um pequeno caso acá, que Air Canada criou um chatbot que entregou informação incorreta sobre o pago de passagens. Falou que existia uma lei que a pessoa poderia ter seu dinheiro de volta. A empresa teve que honrar, teve que de fato devolver o dinheiro porque a AI alucinou, criou algo que não existia. Dentro de Air Canada, quem é responsável por esta decisão? Então, ownership é accountability, é responder por isto, não é ser responsável. É a última responsabilidade. É ter autoridade e também ter accountability para os resultados. Um dos maiores desafios que enxergo dentro de governança é AI ownership. Pero el AI inventory, el inventário de inteligência artificial também é um grande problema. Antigamente falávamos muito sobre Shadow IT, que é o uso de tecnologia não sancionada, não permitida pela empresa, muitas vezes uma tecnologia departamental de uma área ou de um espaço. Pero agora, inteligência artificial é maior uso de tecnologia não autorizada nas empresas. Chamamos de Shadow AI. Temos informações confidenciais indo para ChatGPT, para Cloud Code, para Gemini, para Copilot, que a empresa não sabe. De uma das empresas que trabalhamos, tenho conhecimento que muitos funcionários pagam de seu próprio bolso sua assinatura de ChatGPT, de Cloud, e utilizam isto no dia a dia. A empresa não tem conhecimento sobre o que acontece, sobre os agentes que estão sendo criados. Estou tentando aprovar uma política de IA responsável, mas é muito difícil. Se não conosco a inteligência artificial e Shadow AI, não consigo controlar os riscos, para onde as informações estão indo, o que está acontecendo, porque a pessoa sai da empresa e leva sua inteligência junto. Os dados vão junto. Então, entendendo, e o auditor tem que trabalhar nisso também. A empresa deve fazer um inventário, onde está usando, para que está usando, como está usando, quem autorizou o uso, para que se usa. Agora, com todo o conceito de agentes, de MCPs, de ferramentas que permitem conectar a inteligência artificial com seu correio eletrônico, com seu Word, Excel, com SharePoint, com Teams. Você tem um empregado novo que está criando, trabalhando, movimentando informações e se não tem controle sobre este ponto, seu risco aumenta muito.
Samsung, um exemplo clássico, Samsung, empregados de Samsung colocaram pedaços do código de Android dentro de ChatGPT, que foi usado depois para treinamento da base, né, nos primórdios, e começou a entregar dados sensíveis, dados confidenciais como parte do seu output. Então, a propriedade intelectual não pode ser colocada em um modelo público. Hoje eu trabalho com um think tank, com AIpster. AIpster é uma empresa que eu e alguns colegas é criado para estudar inteligência artificial e criamos alguns modelos locais que funcionam no seu computador, no seu celular. Se entrar, eu vou até colocar acá ele site. Se fizer login no site, terá um chatbot à direita para conversar e tirar dúvidas de um artigo que temos no site. Se desconectar da internet, o chatbot continua funcionando inteiramente em sua memória. Então, estamos estudando agora a necessidade das empresas terem seu próprio modelo, terem sua própria inteligência artificial que não conversa com a internet ou com todos os dados. Nem está cá o custo do token, quanto se paga para ter inteligência artificial, e desta maneira consegue criar modelos chicos que conseguem resolver problemas chicos também. Não precisa de um chat GPT para resolver tudo. De todos os outros problemas que tá, outro que gosto de falar bastante é o problema de bias e fairness, de viés e de justiça. Especificamente entender os vieses. Não sei, em Uruguai, pelo acá em Brasil, não temos um modelo verdadeiramente brasileiro, que foi treinado com conteúdo, com as práticas de Brasil. Hoje usamos o ChatGPT, usamos Cloud, são modelos treinados principalmente com conteúdo americano, estadunidense. Quando conversa com ele em espanhol, em português, faz a tradução para inglês, cria, responde, gera o conteúdo e depois se devolve. Se pergunta sobre como fazer algo em la empresa, sobre como tomar uma decisão, não utiliza a cultura, o formato de tomada de decisão, o conhecimento local. Utiliza o conhecimento que foi treinado, que é americano. Portanto, todos os modelos têm algum tipo de viés. Eu falava anteriormente que teríamos que remover viés de los modelos, mas depois de estudar muito, mudei minha posição. Agora digo que a remoção de viés de um modelo de linguagem, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de modelo, é muito custosa e muito difícil. E não garante que de fato o viés será removido. Portanto, agora digo que é importante conhecer os vieses de seu modelo. Tem viés de raça, de idade, de qualquer assunto. É importante que tenha um folder ou um one pager explicando quais vieses o modelo tem. Por exemplo, você conhece o problema do trolley? Conhece o problema do trolley? Sim. O problema do trolley, você tem uma alavanca que se não fizer nada, o trolley irá atropelar cinco pessoas acá. Se não fizer nada, o trolley vai para cá. Se puxar a alavanca, o trolley passa uma pessoa só. Este é um problema criado por Philippa Foot, uma filósofa britânica, nos anos 60. 90% das pessoas dizem que se deve puxar a alavanca para sacrificar uma pessoa e salvar cinco. Isso se chama utilitarism. É um princípio filosófico de que se busca maximizar a quantidade de pessoas vivas nesse caso acá, porque todas as pessoas têm o mesmo valor, todas as vidas têm o mesmo valor. Então, cinco pessoas têm mais valor do que uma pessoa. Existe uma variação deste problema, que é o problema do homem gordo, como eu acá, que se empurrar uma pessoa na ponte, esta pessoa irá cair acá, irá parar o trem, irá morrer, é claro, mas estas cinco pessoas serão salvas. Neste caso, se cambia. 90% dizem que não se deve empurrar uma pessoa para matar cinco. Ainda que o resultado é eles mesmos. É uma pessoa morta contra cinco pessoas mortas. Pero nós somos pessoas, nós somos accountable pelo que se fizer acá. Filosoficamente se diz que nós humanos
Concordamos em matar com ferramentas, com alavanca, do que com as manos. São coisas diferentes. São princípios filosóficos diferentes, ainda que o resultado seja o mesmo. Pero nós somos accountable for that. Ela IA. E eu perguntei ao ChatGPT, ChatGPT, qual é sua posição? What's your take on the trolley problem? O ChatGPT disse que o trolley problem é menos sobre achar a solução correta, sobre como pensamos, falou sobre flexibilidade ética, sobre viés humano, sobre filosofia prática. Falou, enquanto a escolha correta é subjetiva, o problema é uma ferramenta poderosa para reflexão, ajudando-os a criar claridade, blá, 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 blá. Não tomou a decisão. Precisei perguntar novamente. Se tivesses que tomar uma decisão, que decisão tomaria? Se tivesse que escolher, acá, escolher, disse que tomaria minha decisão de maneira utilitária, priorizaria minimizar o dano, puxaria a alavanca para salvar cinco ao custo de um. E perguntei também, se pudesse escolher de uma maneira não utilitária, você escolheria? Se eu não escolhesse de maneira não utilitária, usaria deontologia e não puxaria a alavanca. Para o ChatGPT, dizer que um sistema de inteligência artificial, uma LLM, é ético é errado. Não tem sentido falar sobre ética com ele. Porque não há accountability para a inteligência artificial. Em mundo real, as decisões não são tão simples. Todos os seres humanos acá, tomando uma decisão, são responsáveis pelo que fizeram. Você pode dizer, mas sou desenvolvedor de software, não tomo esse tipo de decisão. Mais ou menos. No mundo real, você está programando um sistema de um coche autônomo, tem que tomar a decisão de atropelar uma pessoa ou muitas pessoas. Se irá atropelar uma pessoa, irá bater o coche para salvar a pessoa e matar quem está aqui dentro ou não? E se são muitas pessoas? Bate o coche acá. Acá temos um dilema regulatório. Um governo nunca aprovaria uma lei que permitiria que um carro autônomo atropelasse pessoas para salvar quem está aqui dentro. Uma pessoa nunca deveria entrar em um carro autônomo que mataria ela para salvar os outros. Temos um dilema. E te digo que esse dilema será resolvido e já foi resolvido muito rápido. Nós não conhecemos as regras, o viés que está aqui dentro. É uma pessoa vieja, é um chico, quem está acá? Quem está aqui dentro? São problemas de accountability que precisam ser resolvidos. Temos muitos outros desafios como auditores para entender como a inteligência artificial vai funcionar, como exposição de privacidade, como alucinações, como ciberseguridade. Creio que o ponto principal para todo aqui que o auditor deve garantir que temos the human oversight, que temos o famoso human in the loop, que as principais decisões a serem tomadas serão aprovadas, pelo menos validadas, por um humano, serão corrigidas por um humano. Acreditar que a inteligência artificial é capaz de tomar todas as decisões de maneira autônoma não é algo bom para as empresas, para as pessoas, para a sociedade como um todo. Os auditores têm que assegurar que existe este ciclo para colocar the humans in the loop. Todos esses desafios que temos com a inteligência artificial são cobertos, boa parte deles, por AI, de como trabalhar com dados, como trabalhar com transparência, como trabalhar com automações, o impacto na força de trabalho. É, gostaria de ter uma resposta simples para tudo, mas não é. Tá?
El desafío de auditoría, el desafío no solo tecnológico, es un desafío ético también, es un desafío de entender cómo se diseña todo esto en negocio. Es algo continuo, es algo baseado en riesgo, es algo que acá en Isaac tenemos muchas herramientas para apoyar y entender todo lo que acontece acá. Es algo que, en mi visión, será regulado cada vez más. Tenemos un elemento de regulaciones muy grande y, por tanto, habrá mucho espacio para los auditores se especializarem en trabajar con inteligencia artificial también. Creo que es un buen camino, es un buen resultado para el todo. Y de esta forma, con todos estos problemas, con todos estos desafíos, con algunas soluciones, finalizo acá mi presentación y agradezco a todos por compartir. Si tiverse cualquier tipo de cuestión, duda, por favor, fique a vontade para postar. Excelente, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias porque la verdad justo sobre todo el final, muy reflexivo sobre el tema de las decisiones y cómo en definitiva estamos como que apoyándonos un montón. Es un poco lo que quizá comentábamos antes de arrancar el evento en privado y un poco lo conversamos en general, ¿no? Que estamos en una etapa de la inteligencia artificial generativa en la cual como que somos muy como naif, como inocentes. Estamos en esa época como cuando surgieron las redes sociales, ¿se acuerdan que sacábamos fotos, publicábamos dónde estábamos, todo lo que hacíamos, poníamos check-in en todos lados, porque no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, básicamente, ni teníamos en cuenta las consecuencias de cómo esos datos después podían ser utilizados y obviamente no había una normativa, o sea, un escenario muy similar al que está ocurriendo, solo que el impacto en este caso de la inteligencia artificial es mucho mayor porque se le están atribuyendo montones de decisiones y ya sea de aprobar o rechazar créditos, de aprobar o rechazar, incluso hasta a nivel judicial, en estudios de abogados utilizan esto también para buscar jurisprudencia y redactar servicios profesionales. Han habido casos también de informes que se han generado con inteligencia artificial sin que estuviera el human in the loop que mencionabas. Entonces, creo yo que, o sea, por lo menos desde mi punto de vista me voy con muchísimo para reflexionar y para entender también la importancia que tenemos nosotros como auditores. Por ahí estaba leyendo, bueno, los comentarios ahí, bueno, Fernando, que dice un placer escucharte, Gustavo, abrazo desde Argentina. Eh, También, bueno, obrigado, Rodrigo Lozano. Bueno, Ana Lucero también, excelente. Preguntaban recién, Gabriela, si era posible compartir esta grabación. Nosotros en general las grabaciones de los webinars las compartimos en el canal de YouTube de Isaca, obviamente preguntando, consultando con la curaduría que corresponde con el autor, por si hay algo que en todo caso que, se quiere cortar, pero si no, en principio la intención es que sí, no sé, Sí, si sí, te sí. parece. Voy a preparar la Este, presentación y te mando, sí. Porque me parece que es muy interesante el abordaje, también el abordaje a nivel regional de cómo estamos parados, ¿no? En cuanto a normativa. Y bueno, y obviamente este espacio, yo mientras estaba hablando, está pensado para alguno de ustedes que tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión sobre esto, de aprovechar un poquito la instancia que estamos por acá conectados como para ver un poco más esto, ¿no? Porque en realidad es un poco lo que nos pasa, estamos como que como que estamos utilizando cada vez más la IA a nivel práctico y tenemos este tipo de dilemas, sobre todo las empresas que están apostando mucha inversión atrás de esto, de proyectos muy grandes o de intentar meterse en todo lo que es el uso de la aplicación práctica de inteligencia artificial y bueno, y todos estos desafíos que a veces ya sea por desconocimiento o porque todavía no está la madurez, vamos descubriendo desafíos nuevos. Entonces ahí no sé si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. este,
yo por ahí tengo alguna pregunta, si quieren puedo arrancar yo, un poco más en el detalle del proceso ahí comentabas el proceso para el examen, para digamos, la obtención de la certificación, ver un poco más en el caso del examen o sea, ese examen se hace a través, o sea, se hace de la misma manera que se hacen los exámenes para las certificaciones, o sea, es con la herramienta de proctoring que tiene ISACA. Ahí qué alternativas hay. Nosotros en Uruguay no tenemos centro de exámenes, por lo cual los exámenes en ese caso habría que hacerlos a nivel remoto. ¿Cómo es la experiencia ahí con esa parte? Temos, temos o centro de exame, pero aí medito que não é dos melhores. As pessoas normalmente fazem online também, fazem remoto. Ok, Es la experiencia de la certificación, como toda certificación de ISACA, es más chica, son menos preguntas do que precisa. Eh, Se usted ya es un auditor, tiene que conocer inteligencia artificial. El material de estudio está muy alineado con el contenido del test. Las cuestiones son elaboradas en gran parte pelo mesmo time que fez. El material como el exame, con Lilibet está preguntando acá, están disponibles en español, sí, para el site de ISACA. No tenemos en portugués acá, usted ya tiene en español. Sí. excelente. Sí, sí, eso a ver, eso como siempre es importante. Siempre está el tema que hay que tener en cuenta o cuidado con el tema de las traducciones. En general tratan de ser o de pasar ciertos controles, pero igual, por lo menos la historia nos ha marcado de las traducciones, de que hay veces que conviene no, o sea, no dejar de leer la versión en inglés. Igual porque hay veces que se traducen términos que a veces son muy nuevos y que en realidad conviene mantener el término en inglés. Por ejemplo, Human in the Loop es un término que llegó para quedarse. O sea, digamos, el HITL, digamos que hasta tiene su abreviatura, es un término que ya que no tiene traducción, digamos. Es algo que es el Human in the Loop y conceptualmente se entiende. Pero digamos, eso digamos es importante también porque para acercar mucho más lo que es esta certificación. No sé si alguno más tiene una pregunta. Creo que la pregunta de Lilibeth quedó contestada. No sé si alguno más por ahí tiene preguntas o comentarios también. Bom, sim. Estou, se quiserem conectar em LinkedIn depois, estou à disposição para caso tenham dúvidas depois e quiserem conversar, fiquem à vontade. Procurar Gustavo Gargalha no LinkedIn e me acham. Sim. Excelente. No, y además algo que no es menor en esta presentación que me pareció interesante. Primero que nada, yo estoy hablando como que todo el mundo supiera el rol mío. Yo soy presidente del capítulo Montevideo, pues no me presenté yo. Presidente del capítulo Montevideo de ISACA. Y bueno, y algo que es importante que mencionabas es también esas posibilidades que tenemos los miembros de poder participar de Engage y de las actividades y de los grupos que por ahí hay, que por ahí nosotros a veces nos pasa quizá por barreras idiomáticas o culturales, como que a veces es medio difícil entrar un poco en esas conversaciones, pero es parte también del valor agregado de la membresía, o sea, el poder, esto que comentabas, el poder participar, el poder, o sea, en este caso como voluntario de iniciativas que son globales y que de alguna manera le permiten a uno también el desarrollo profesional dentro de esto, ¿no? Ahí Gabriela pregunta si existe algún grupo de estudio para el examen. A nivel local, en Montevideo eventualmente podríamos organizar uno, o sea, se pueden organizar, pero también, como comentabas, en Engage, ahí como que también como que se forman ahí y uno puede eventualmente sumarse. Sim. Creio que Engage é bom caminho para começar, mas criar um grupo local em Montevideo é sempre importante. Creo que pode pegar as pessoas que têm os mesmos desejos, o problema de língua se resolve também local. El Gabriela será a primeira membra del grupo de estudio. Sí. Está bien, excelente. Bueno, ahí Cristina, querés comentar algo también. Buen día para todos. No, en Engage hay foros y cualquier persona, miembro, socio común, puede abrir el foro que quiera y la gente se va sumando.
Sí, sí. Acá. Sí, eso, por eso eso es un poco lo importante o lo que comentaba de esta presentación, que por ahí no sé si están todos conocimiento de que existe esa herramienta, de que es un diferencial, porque en realidad no es que cualquiera pueda que pueda participar, justamente participan los que son miembros de capítulos o que son miembros de ISACA. Entonces ahí bueno, ahí quedó compartida en el chat, ahí lo compartió Gustavo la página de Engage para eso. Perfecto. Perfecto. Excelente. Bueno, si no hay más preguntas, el agradecimiento por el tiempo, se entendió todo, quedó clarísimo, o sea, no te preocupes por el tema por Portuñol, quedó clarísimo, no fue necesario ninguna aclaración ni nada, porque la verdad que en eso estamos bastante. Aparte, hay como un lenguaje universal en todo esto y la problemática que comentabas a nivel de normativa, a nivel de situaciones, es algo que es muy aplicable al escenario que nos toca. Así que bueno, te agradecemos el haber participado y bueno, y los invitamos a todos también a seguir sumando a los eventos, ya sea del capítulo de San Pablo, del capítulo acá de Montevideo, de los distintos capítulos en los cuales ustedes formen parte. Por supuesto está hecha la invitación que hice al inicio de aquellos que les interese participar del Congreso Sigras, ya están abiertas las inscripciones. Este año ya estamos preparando una grilla como todos los años, muy interesante, con varias charlas que tienen que ver con esto. O sea, estamos sumando mucho esta temática de IA, de gobierno, estamos tratando de buscar presentaciones que trataran de bajar un poquito más a tierra esto que mencionabas, para casos prácticos o situaciones más prácticas. De hecho estábamos pensando, digo, va a ser un poco de infidencia, pero estábamos pensando en armar un panel de inteligencia artificial también, o sea, como que queremos llevar un poco más o colaborar en la discusión y en el tratamiento de estos temas, siempre de manera responsable y basándonos en las normativas, bueno, en este caso en los materiales que también tiene ISACA, para justamente aportar a la discusión, a la conversación, estos temas que, bueno, que cada vez nos afectan más. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, obviamente estamos en contacto en las distintas actividades que vamos a estar haciendo. Perfeito. Muchas gracias também. Graças, obrigado pelo convite. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Tá.